Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindo a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O assunto hoje é bioestimulantes, coinoculantes, bactérias fixadoras de nitrogênio e muito mais. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um cara muito especial, o Fábio Scudeler, colega meu de turma lá da FCA da Unesp de Botucatu. E aí, Fabião, tudo bem? Como é que você tá? Como vai, Rogério? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação enorme poder voltar a conversar contigo aí, bater um papo a respeito de assuntos que são relevantes aí para a agricultura e principalmente botar o papo em dia, né, com relação aos acontecimentos aí que vem ocorrendo. É isso aí. Você foi um dos únicos colegas de turma que frequentou a minha casa aqui no Mato Grosso e agora se abandonou o Mato Grosso, voltou pra terrinha aí pra São Paulo e me deixou sozinho aqui, né, Fábio? Mas o Mato Grosso ainda tá no coração ainda. Foram quase 10 anos trabalhando no Mato Grosso aí e foi um período bem gratificante, né? E eu sei que nessa nova fase aí você dá uns pulos aqui de vez em quando, tem que lembrar de passar aqui no Sinop, hein? Um dia quem sabe. Vai vir sim. Fábio, o assunto hoje é bioestimulantes, né? Eu sei que você é especialista em nutrição de plantas e proteção também, função lá do seu mestrado. Exato. Mas hoje a intenção é a gente bater um papo e entender um pouco essa terceira geração da agricultura, que é o auxílio que esses produtos biológicos têm trazido para a agricultura brasileira. Mas antes da gente entrar no assunto, para quem não lhe conhece, eu gostaria de pedir para que você se apresentasse. Perfeito, Rogério. Bem, como você bem comentou, né, Fábio Scudeler hoje é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Botucatu, tem mestrado nessa área de proteção de plantas. Tenho trabalhado aí há mais de 15 anos nessa área de nutrição, fisiologia de plantas, tecnologia de aplicação, muito tempo trabalhando nessa questão de tecnologia de aplicação e atualmente eu trabalho como gerente de inovação e tecnologia da Biotrop, que é uma empresa especializada em micro-organismos inoculantes, promoção de crescimento e uma série de micro-organismos aí para ajudar no manejo biológico das plantas cultivadas. Temos um time bem forte aí que trabalha incessantemente para trazer informações relacionadas ao uso dos micro-organismos no manejo das culturas, no manejo das lavouras. Que joia, isso aí. E Fábio, me diz uma coisa, quando nós fizemos faculdade, o que tinha de mais relevante assim era, primeiro, o critério do uso das bactérias fixadoras de nitrogênio na cultura da soja e alguma coisa voltado a controle biológico de pragas, né, em cana, que eu lembro das aulas práticas que a gente fazia lá. Mas nos últimos 10 anos, isso que nós podemos chamar de inovação tecnológica com o uso de biológicos cresceu demais. Como que é essa evolução? O porquê que passou-se a trabalhar com esses produtos biológicos? Pela facilidade de uso ou pelo contrário, é difícil de produzir? Pela relevância da questão ambiental, por ser um produto que ele tem um menor risco de contaminação? Conta pra gente um pouco como que é a evolução dessa questão do uso desses produtos e assim, o que nós temos aí pro futuro hoje? Bem, essa questão dos biológicos tem ganhado uma notoriedade no agro como um todo, né, nos últimos tempos, devido a algumas situações, né, que são bem marcantes. Recentemente, né, há poucos anos, foi realizada uma pesquisa com um grupo de produtores para verificar essa situação e o uso, né, de produtos biológicos no mercado. E dentro dessas pesquisas, né, chegaram a questionar, né, o que você acha do produto biológico, né, de produtos para manejo biológico? E os produtores comentando, né, que são produtos que trazem benefícios, né, que contribuem para diminuir o manejo de resistência de produtos químicos, né, trazem maior sustentabilidade ao uso de produtos aí na agricultura, e uma das perguntas ficava, mas o senhor usa, né, o produto biológico? Não, atualmente não uso, né? Por quê? Porque é caro e não
funciona. Então, ficou um estigma, né, dessa situação, porque há algum tempo atrás, né, muitos dos produtos biológicos eram feitos de maneira que você não conseguia a asepsia do processo, né, a qualidade do produto, uma concentração ideal e realmente, né, não trazia os devidos resultados. E de uns tempos para cá, né, as indústrias têm se especializado muito nesse sentido, buscando uma asepsia, buscando controle de qualidade, buscando concentração dos micro-organismos para fazer com que realmente eles tragam os reais benefícios com relação à promoção do crescimento de plantas, à fixação biológica de nitrogênios, a mobilização de nutrientes, né, o manejo biológico como um todo. E cada vez mais, né, o mercado carece desse tipo de informação, né, e os profissionais têm trabalhado muito nesse sentido para trazer informação de qualidade da mesma maneira que os produtos, né, novos micro-organismos, novos produtos são também disponibilizados aí para o mercado. Viu, Fábio? Isso que você comentou agora é uma questão, acho que das mais polêmicas, né? Quando a gente fala em produto biológico, você precisa selecionar um determinado fungo ou bactéria ou até mesmo um vírus, separar ele e a partir daí multiplicá-lo. Nessa multiplicação, o risco de contaminação e o produto final não ser o mesmo do início é grande, né? Sim, é elevada, né? Você fez um breve resumo bem interessante com relação a isso, né? Porque não é simplesmente conhecer o micro-organismo isolado, né? Realmente você saber que aquele micro-organismo, o isolado, vai entregar a resposta que você precisa. Só por um exemplo, né? Existe hoje uma infinidade de cepas de bacilos subtilis no mercado, porém essas cepas são diferentes, né? Foram cepas selecionadas em diferentes regiões do Brasil, até mesmo do mundo, e cada uma dessas cepas tem uma particularidade, né? Umas produzem uma maior quantidade de compostos indólicos, outras produzem compostos antibióticos e assim por diante. Então, nem sempre, né, as cepas de um determinado bacilo subtilis produzem os mesmos compostos e podem ter atuação diferente aí dentro do processo. Então, é muito importante ter esse tipo de conhecimento, porque se houver qualquer tipo de contaminação durante o processo, né, de multiplicação desses micro-organismos, você não terá o mesmo produto no final do processo, né? Você coloca o micro-organismo no início e no final do processo, devido a contaminações, né, você vai ter o produto é outro. Um produto completamente diferente e não vai atingir o seu objetivo. Talvez venha daí essa preocupação que o produtor tinha por ter, acho que, uma pouca oferta desses produtos no mercado. Realmente ele era caro, mas a dificuldade, até em termos de tecnologia de replicação e assim por diante, poderia ter contaminação e o produto não funcionava. Então criou-se assim um dilema aí, né? Esse produto não funciona, mas nesses últimos anos a história mudou, né? Completamente. Empresas sérias estão entrando no mercado, né, já entraram no mercado, fazendo um trabalho muito bem feito com relação ao conhecimento a fundo dos micro-organismos, né, fazendo sequenciamento genético, avaliando os metabólitos que são produzidos e, consequentemente, né, concentrando esse produto dentro de uma embalagem que faz com que você trabalhe com doses reduzidas, né, doses aí de 50 a 100 ml por hectare, dependendo do produto, e trazendo efeitos benéficos muito grandes, né, que realmente a planta mostra, né, no seu desenvolvimento radicular, na fixação do nitrogênio, né, e, consequentemente, na produtividade lá no final do ciclo da cultura. É fantástico, né, isso que a gente vem observando ao longo desse tempo aí com relação à especialização, né, que está tendo no mercado. 50 ml por hectare. Não sei se você lembra, Fábio, eu acho que numa das primeiras vezes que nós nos encontramos aqui em Sinop, depois que eu mudei para cá em 2006, você estava vindo visitar uma fazenda para frente de Sinop e a gente estava conversando. Você sempre foi especialista em tecnologia de aplicação e você me contou, né, falando sobre volume de aplicações. Você falou, não, mas aqui tem lugar aqui que se aplica 10, 12 litros por hectare, e eu não acreditei, né? Exatamente. E hoje a tecnologia de aplicação em ultra baixo volume é uma realidade, né? E olha aí, 50 ml de um produto por hectare com eficiência,
referência. Isso é tecnologia pura, né? Exatamente. E a cadeia de produção, antes da gente entrar diretamente nos assuntos aqui, que a gente tem bastante coisa para falar aí para frente, né? As bactérias promotoras de crescimento, co-inoculação, disponibilização de nutrientes, exemplo aí do fósforo. Mas antes de entrar nesse assunto específico, para quem está ouvindo aí entender a gente, a cadeia produtiva dos produtos biológicos, ela é setorizada. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês têm parceiros para fazer partes que vão compor o produto, ou as empresas hoje elas produzem de ponta a ponta, da obtenção da matéria-prima à distribuição? Hoje a Biotrop domina o processo de ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Possui os micro-organismos, né? Isolou os micro-organismos, então esses micro-organismos são de propriedade da empresa, desenvolveu toda a metodologia para multiplicação desses micro-organismos, né? E após essa multiplicação, os processos de embalagem, de controle de qualidade, né? e das próprias avaliações dos mesmos com relação à sua eficácia agronômica, registros e assim por diante. E é claro que para melhoria, né, para busca de inovação, há sim a possibilidade de busca de parceiros, né, com relação a diferentes processos, a novos ingredientes que podem ser adicionados a meios de cultura, né, principalmente parcerias com universidades. Hoje nós buscamos realizar fortes alianças com institutos de pesquisa para entender como funciona, né, o processo que vem sendo realizado nas áreas, né, de cada professor e, consequentemente, o que pode ser utilizado dentro do nosso trabalho de pesquisa para desenvolver novos produtos e novos processos. E o registro do produto funciona como se fosse um produto químico ou um fertilizante. A empresa ela é detentora daquele processo, ela registra uma patente desses micro-organismos e aí a comercialização, se alguém quiser utilizar ou reproduzir, ele adquire e paga um royalty assim por diante para fazer isso. Exatamente. O micro-organismo no Brasil não é patenteável, né? Então, o que você é passivo de patente é o processo, a formulação e assim por diante. Tá. Mas nós temos um exemplo bem clássico com relação a essas questões de parceria, né, que foi realizado com a Embrapa Soja de Londrina, onde o produto à base de azospirilo, chamado Azototal, foi todo desenvolvido em parceria com a Embrapa, né? E o trabalho é feito em parceria até hoje. A Embrapa Soja sempre dando essa contribuição fantástica aí para a agricultura brasileira, principalmente no tocante à soja, né? Exatamente, principalmente na soja e a co-inoculação da soja, né? O azospirilo e o bradyrhizóbio, que foram desenvolvidos em parceria com a Embrapa Soja, né? Foram os pioneiros aí no processo da co-inoculação da cultura. E essa questão aí de co-inoculação, eu vou falar para você, nos últimos meses isso está muito em alta, viu, Fábio? Mas está muito em alta, mas nós vamos entrar lá nesse assunto. Mas vamos lá que eu quero ouvir de você o que você tem aí de tecnologia. Quando a gente fala em bactérias promotoras de crescimento, a mais conhecido é o Bradyrhizobium japônico, que é a bactéria que tem a capacidade de fixar nitrogênio aí na soja, em torno aí de 200 quilos a 300 quilos de nitrogênio. Não que tudo isso vai ficar disponível seja utilizado pela soja. E nós sabemos que, graças a essa bactéria, a soja tem viabilidade econômica no Brasil. Correto. Caso nós tivéssemos que fazer uso do nitrogênio para a produção de soja, o seu custo não fecharia e provavelmente o Brasil não seria hoje um dos maiores produtores de soja no mundo. Além dessas bactérias, o que nós temos que promovem o crescimento da planta? Porque quando eu falo em fixação de nitrogênio, ocorre uma associação entre a bactéria e a planta e ela vai tirar lá um nutriente, ou vai disponibilizar um que está no solo, ou vai tirar um nutriente que está no ar. Mas nós temos aí outros produtos gerados por essas bactérias que funcionam com características hormonais para a planta, ou inibe o crescimento, ou promove o crescimento e assim por diante. O que tem de novo hoje no mercado?
voltando, né, com relação ao Bradyrhizobium que você comentou, né, o Bradyrhizobium japônico, né, existem diferentes cepas, como a Semia 5079, 5080, existe o Bradyrhizobium eucani, então todas essas bactérias voltadas exclusivamente ao processo de fixação biológica do nitrogênio e, como você bem resumiu, né, são responsáveis aí pela viabilidade da produção de soja aqui no Brasil e em países da América Latina como um todo. E até mesmo os Estados Unidos vem trabalhando muito forte essa questão do Bradyrhizobium também para a redução aí dos custos de produção da cultura da soja naquele país. Além do Bradyrhizobium, né, nós podemos comentar um pouco sobre a bactéria Azospirillum brasilense, né, que é grande conhecida aí como uma bactéria de vida livre, promotora de crescimento de plantas, né, e que também fixa nitrogênio atmosférico. Porém, o grande diferencial do Azospirillum é a capacidade que essa bactéria tem de produção de compostos indólicos. Né? O que são esses compostos? São auxinas, né? Auxinas de origem biológica, ácido indó acético mesmo, né? Que são fito-hormônios que promovem o crescimento de planta, principalmente o crescimento radicular. E quando nós temos essa disponibilidade desses compostos em tratamento de semente ou aplicação no suco de semeadura, né, a planta entende como um composto que vai contribuir para todo o seu processo de desenvolvimento do sistema radicular e, consequentemente, da parte aérea da planta. Né? E essa associação, né, do Azospirillum com o Bradyrhizobium é a tão conhecida coinoculação. Né? O processo hoje vem sendo estudado profundamente, né, principalmente pela Embrapa e diversas empresas que têm trabalhado nesse sentido, e essa casadinha, né, entre Azospirillum e Bradyrhizobium é muito interessante, né, porque se nós pensarmos no ponto principal onde ocorre o processo de nodulação das raízes de soja pelo Bradyrhizobium, está intimamente relacionado com a capacidade que o Azospirillum tem de fornecer esses compostos indólicos, né, que são utilizados pela planta para a produção de radicelas, né, onde se realiza o início do processo de infecção pelo Bradyrhizobium nas plantas de soja, nas raízes de soja. Então, consequentemente, né, você tendo mais radicelas, você tendo um sistema radicular maior, melhor desenvolvido, você acaba proporcionando, né, um melhor ambiente para o processo de infecção do Bradyrhizobium. Consequentemente, né, mais nódulos, maior peso, né, de massa seca de nódulos, e isso reflete diretamente na produtividade das plantas. Então, sendo mais direto, o Azospirillum ele promove um maior volume radicular, e se eu tenho mais raiz, eu consigo interceptar mais Bradyrhizobium, que vai promover uma melhor nodulação, maior fixação biológica de nitrogênio e melhor desenvolvimento da planta. É isso? Correto, é isso mesmo. Isso, se tratando dessas duas bactérias. Que joia, hein? Porém, não são somente elas, né? Hoje existem uma série de estudos aí com bactérias dos gêneros Bacillus, Pseudomonas, Bacillus e assim por diante, para entender, né, quais são os principais compostos que são produzidos por esses gêneros, principalmente no que diz respeito à promoção do crescimento de planta, né? E já se tem na literatura buscada, principalmente na literatura internacional, né, que se verifica que esses gêneros conseguem produzir uma série de compostos hormonais, né, desde o ácido indóacético, que é promovido pelo Azospirillum, até compostos, até jasmonatos, né, que podem ser produzidos por outros grupos de bactérias. Então, né, ácidos etileno, ácido abscísico, giberelina, citocinina. Então, todos esses grupos de bactérias, né, desde que seja realizado um processo de entendimento do que elas podem produzir, né, há a possibilidade de seu uso, né, como promotores de crescimento, buscando esse equilíbrio, né, dos fito-hormônios que são produzidos pelas bactérias para que a planta consiga aproveitar e promover o melhor desenvolvimento do seu sistema radicular. Então as bactérias conseguem produzir aí dialcina, citocinina, giberelina, etileno e elas podem até, estando a planta mais bem nutrida, ela pode tornar a planta mais resistente ao ataque de doenças ou de pragas.
é tudo diretamente proporcional. Uma planta com um sistema radicular bem desenvolvido, bem robusto e um solo equilibrado, né, em manejos nutricionais corrigidos com relação a pH, matéria orgânica e tudo mais, tudo isso contribui para esse processo de resistência da planta a interferências de patógenos, de pragas que venham acometer a cultura e principalmente, né, fatores abióticos como falta d'água, né? Sim. Plantas que conseguem aproveitar esses metabólitos hormonais aí das bactérias e produzir um sistema radicular robusto, né, consegue passar por períodos de estresse com mais facilidade, sofrendo menos, né, e conseguindo se recuperar rapidamente quando há um retorno do período de chuvas ou um retorno, né, uma finalização do estresse que ela venha a passar. Exato. Veja só, Fábio, no episódio que nós gravamos com a equipe de pesquisadores lá da Embrapa Soja da área de sementes, com o grupo de pesquisa de sementes, foi o episódio, se eu não me engano, o 24º do Mundo Agro Podcast. O Dr. Francisco Krzyzanowski nos apontou que uma das principais causas de sementes esverdeadas é a questão da falta de água ou dos problemas radiculares que as plantas apresentam e tornando ela mais suscetível ao ataque de doenças que forçam a finalização do ciclo da planta de soja, principalmente. Né? Então, quando você tem um sistema radicular mais bem desenvolvido, um maior número de radicelas que permite uma melhor absorção de água, com certeza a planta consegue passar por esses períodos de estiagem com mais resistência, garantindo assim uma estabilização de produção e de produtividade. Olha que fantástico, né? Sim, Isso sim. é algo que provavelmente já existia, mas em função do sistema de cultivo, do uso intensivo da terra e até da agricultura convencional, que hoje vem sendo, graças a Deus e aos pesquisadores, sendo substituído pelo plantio direto. Exato. Ou seja, a biologia, a ecologia do sistema estando em equilíbrio, a planta vai se desenvolver e produzir muito mais e melhor, né? Perfeito, né? O que a gente chama aí de um microbioma, né, do solo, né, associando Funcional, né? a isso, associando as plantas aos micro-organismos, né, a fração física do solo, a fração química do solo, tudo isso em equilíbrio, né, favorecendo aí o melhor processo de desenvolvimento das plantas. E nós sabemos que os solos possuem muitos nutrientes que nem sempre aparecem na análise de solo, como é o caso do fósforo. Eu já vi algumas imagens que mostram que o que nós vemos na análise de solo, em termos de fósforo, é a pontinha de um iceberg. Só que o restante não está disponibilizado lá. E na cultura da mandioca, a gente sabe que tem alguns micro-organismos, como no caso das micorrizas, são a fonte de fósforo para a cultura da mandioca, principalmente em solos pobres. E para as culturas de produção em grande escala, como milho, soja, algodão, o fósforo ele é essencial, né? Faz parte do ATP, entre outras estruturas da planta. E nós nem sempre conseguimos uma boa disponibilidade de fósforo. E o fósforo ele é importado, nós não temos uma disponibilidade prática para se fornecer fósforo. Hoje a gente consegue alguns micro-organismos que aumentem a disponibilidade desse nutriente, Fábio? Perfeito. Sim, Rogério. Hoje existe uma série de estudos que estão sendo realizados com esse objetivo, né, o que eu gosto de chamar não de solubilização de nutrientes, mas sim mobilização de nutrientes. Não somente do fósforo, né, mas de outros, conforme você comentou, né, que acabam ficando retidos aos colóides do solo, aos óxidos de ferro, aos óxidos de alumínio, a situações de diferentes pHs e assim por diante. Inclusive já existe até produtos registrados, né, com essa finalidade. Mas o que eu gosto mesmo de comentar com relação a essa situação é como as bactérias podem atuar nesse sentido, né, de duas maneiras. O primeiro ponto, eu vou até usar aqui uma frase, né, que o grande professor Godofredo César
César Witt, da Exalc, lá de Piracicaba, fala, né, que o fósforo é um nutriente que precisa ser absorvido por trombada, né? Por que isso? A raiz precisa crescer para encontrar o nutriente no solo. Ele, Exato. Então, tudo aquilo que nós comentamos dos compostos indólicos, de fito-hormônios que são gerados pelos micro-organismos, favorecendo o crescimento do sistema radicular, faz com que, né, essa raiz explore um volume maior de solo e, consequentemente, encontre mais fósforo para o seu processo de desenvolvimento. Esse é um ponto. O segundo ponto são micro-organismos, né, que relacionados a esse sistema radicular, né, dependente do desenvolvimento do sistema radicular, dos exudados radiculares para se desenvolverem, eles conseguem produzir alguns compostos, né, principalmente alguns ácidos orgânicos, que contribuem para a mobilização desses nutrientes, desse fósforo, né? Então, à medida que o sistema radicular vai crescendo, né, vai explorando mais o solo e alguns desses compostos, desses ácidos orgânicos são produzidos, você acaba aumentando o acesso a uma maior quantidade de nutrientes que estão presentes no solo, fósforo em especial, mas outros nutrientes também, como alguns micro, né? Zinco, manganês, cobre, e assim por diante. E o que dizer também, né, além desses nutrientes que ficam retidos, daqueles que são lixiviados, né, como o próprio nitrogênio, potássio, boro. Então, com o sistema radicular melhor desenvolvido e profundo, você consegue resgatar esses nutrientes perdidos no perfil do solo. Então, por isso que eu gosto de fazer essa abrangência, né, de todos esses processos, porque não é só o fósforo que é beneficiado com isso, são todos eles. Então, os micro-organismos, né, os diferentes mecanismos de ação, né, para promover crescimento radicular e, consequentemente, alguns ácidos orgânicos que os mesmos produzem, contribuem, né, para essa disponibilidade, né, dos nutrientes que estão presentes no solo e a planta consiga aproveitá-los e completar o seu desenvolvimento, atingir o seu teto produtivo e trazer o retorno financeiro que o produtor tanto almeja, né? Então, como tudo isso funcionando em equilíbrio, né, dentro do manejo biológico para que haja o real retorno para o produtor. E, na verdade, isso tudo está relacionado com a rotação de culturas, que é uma técnica que nós conhecemos, que favorece o sistema produtivo, a ecologia do sistema, mas muitas vezes é deixado de lado. Então, o produtor, nós entendemos que ele não precisa fazer rotação em 100% da sua área, mas se ele dividir os talhões e fazer uma parte por vez, daqui 5, 6 anos ele conseguiu rotacionar a área toda. Então, quando a gente traz o sistema em equilíbrio, todo mundo se favorece. Uma planta bem nutrida, com água disponível e uma boa capacidade produtiva, ela não vai ficar doente, ela não vai perder produtividade, né? Exato. Essa questão de proteção, depois eu vou te convidar para falar num outro episódio, porque a proteção é importante também. Mas assim como a gente sabe para os animais, para a cadeia produtiva de proteína animal, ou até mesmo para a gente, uma pessoa bem nutrida, sadia, com uma fisiologia em equilíbrio, raramente ela vai pegar uma gripe sequer. Então a intenção é essa. E o desenvolvimento desses produtos biológicos vem trazendo de novo o equilíbrio para o sistema, já que naturalmente a gente não conseguiu trazer esse equilíbrio. Exato. O uso do plantio direto e não o plantio de resto, como diz meu colega Carlos César Breda, né? O uso do plantio direto, que faz com que a matéria orgânica se transforme em material orgânico. Esse material orgânico acaba disponibilizando, através de ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, que está realmente no humus do solo, correto, a disponibilização desses nutrientes, a formação dos quelatos que impedem a perda desses nutrientes por lixiviação ou de outra forma, faz com que a planta tenha um bom estabelecimento e tenha, assim, um bom desenvolvimento, né? É muito interessante, é muito importante falar desse equilíbrio. Claro, não, até quero fazer um complemento nessa sua fala, porque é uma discussão que temos direto dentro da Biotrop, até com um colega de trabalho, né, o Tedson Azevedo, que além de tudo isso que você comentou, nós não devemos esquecer a questão da estrutura do solo, né, o processo de compactação do solo que vem ocorrendo, né, ao longo do tempo devido a excessivas práticas agrícolas, né, que
que não dizem respeito aí à rotação de culturas, né, a manejo de palhada para matéria orgânica, também é um ponto de atenção, pois quanto mais compactado o solo se encontra, né, até mesmo a microbiologia do solo não consegue se desenvolver de maneira adequada. Exato. E isso interfere diretamente no desenvolvimento da planta, né, porque você tem um solo com baixa capacidade de retenção de água, com uma baixa concentração de oxigênio, então não é propício para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, não é propício para o desenvolvimento dos micro-organismos. E aí acaba caindo por terra tudo que você comentou, né? Você não tem o acúmulo da matéria orgânica, você não tem a produção desses ácidos, né, fúlbicos e úmicos, que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma microbiota no solo benéfica, né, para o desenvolvimento das plantas e, consequentemente, né, acaba reduzindo o potencial produtivo das lavouras, das culturas, né, não trazendo os benefícios que o produtor busca, né, aumentando ainda mais a dor, né, no bolso do produtor, praticamente. Exatamente, essa dor mesmo. Questão de compactação, é a mesma coisa, o Dr. Krzyzanowski falou isso. Quando você tem compactação, ou a planta não consegue desenvolver raiz para buscar água lá no fundo, ou o solo encharca, que são dois fatores que vão causar um baixo desempenho da planta. Olha, o assunto ele vai longe. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando a gente fala no uso dos inoculantes, uma questão que tem sido muito discutida é a forma de veiculação desse inoculante. Então nós temos inoculantes turfosos, que vão junto à semente, e líquidos, mas também com a necessidade de uma maior agilidade no processo de semeadura, que em geral se tem um intervalo de tempo curto, vem surgindo tecnologias em que o produtor pode colocar esse inoculante diretamente no sulco, que são os equipamentos que vão associados à semeadora, que permitem a injeção desses inoculantes em jato dirigido diretamente no sulco. Exato. O veículo para levar isso até o solo influencia na eficiência, Fábio? Ótima pergunta. Eu particularmente sou um entusiasta dessa forma de aplicação, né, via sulco de semeadura. Os resultados com o uso dessas bactérias nesse sistema são fantásticos, né? E sim, né, o equipamento, a forma de aplicação, ela acaba interferindo diretamente no sucesso do produto. Primeiro, um dos primeiros pontos que tem que ficar bem claro é que para essa modalidade de aplicação, nós já temos que trabalhar com uma dose do inoculante ou das bactérias promotores de crescimento maior, né? Porque você não consegue atingir diretamente a semente, né? E uma parte acaba caindo no solo. Então você, se o equipamento estiver bem regulado, né, com a aplicação bem feita, uma parte do produto acaba caindo sobre a semente, outra parte cai sobre o solo. Então há necessidade de uma dose maior do produto. Porém, né, está numa situação que é extremamente vantajosa para o micro-organismo, porque hoje, né, existem empresas muito sérias trabalhando com esse tipo de situação, né, que conferem uma proteção muito boa no preparo da cauda, né, no tanque que está sendo utilizado para fazer a cauda de aplicação, né, com mantas térmicas, com controle de temperatura. Então isso faz com que os micro-organismos eles cheguem vivos, né, ao solo. E a partir do momento que a pulverização é direcionada ao solo e o sistema de fechamento do sulco da semeadura funciona de maneira correta, né, você não tem a exposição do produto aos intempéries, né, como luminosidade, como secamento e assim por diante. Então, né, a recuperação dessas células, né, o ganho em produção com o uso dessas células é muito maior, né, e você acaba colocando uma maior quantidade de células viáveis ali próximo da semente. E o processo de nodulação da soja é muito eficiente, né? E outras plantas como milho, algodão e gramíneas de maneira geral também conseguem aproveitar de maneira bem eficiente, né, todo esse processo de aplicação via sulco, né, que você pelo menos não coloca os produtos em contato com defensivos, né, com fertilizantes, está o inoculante sozinho ali na cauda de aplicação, né? Então você consegue garantir a máxima eficiência e viabilidade desse micro
micro-organismo nesse tipo de aplicação. É fantástico, né? Eu particularmente gosto muito desse tipo de processo. E Fábio, na sequência aí do que a gente está falando em relação a jato dirigido, no suco, na semente, mas na semente também, se o produtor tiver essa opção, vai funcionar, né? Sim, exatamente, funciona da mesma maneira. A grande questão da semente é que após ser realizado o processo de tratamento com o Bradyrhizobio, principalmente a Azospirillum, que são bactérias consideradas sensíveis, né, a condições climáticas, a semeadura deve ser realizada dentro de 24 horas. Caso contrário, né, há necessidade de refazer uma nova inoculação das sementes para que você consiga atingir o objetivo, que é o processo de inoculação. Diferente de outras bactérias, principalmente os gêneros bacilos, que por possuírem estruturas de resistência, que nós chamamos de endósporo, aguentam mais o processo de tratamento de semente, inclusive até compatibilidades com outros defensivos, né, e não há necessidade de uma reinoculação. Mas para Bradyrhizobio Azospirillum, né, se não for semeado dentro do período de 24 horas, você tem que realizar uma nova inoculação. Existem tecnologias hoje no mercado, inclusive a Biotrop também tem, né, de produtos à base de Bradyrhizobio que podem atuar em pré-tratamento de até 30 dias antes da semeadura. Aí já são tecnologias, né, que são voltadas para a proteção do micro-organismo, né, para que não haja dessecamento desses micro-organismos sobre a semente, né, não entre em contato direto com os químicos que estão na semente, e aí proteger essas bactérias para que após o período de pré-tratamento elas estejam viáveis e consigam modular as plantas. Mas isso é uma característica da bactéria ou você tem que usar um agregador que dá proteção à bactéria? Porque existem no mercado alguns produtos que prometem proteger a bactéria, né? São os chamados protetivos. Correto, são os protetivos, aditivos, exatamente. Você lança a mão nessas tecnologias para a proteção das bactérias. Elas por si só, hoje, pelo menos os produtos que estão no mercado não conseguem ter essa característica de sobreviver em condições que são consideradas adversas aí na superfície da semente ou em algum tipo de aplicação que seja diferenciado. Então quando a gente fala em bactéria longa-vida, ela tem um produto protetivo que vai garantir essa longa vida dela, né? Isso, a sobrevivência e a viabilidade dela quando a semente for depositada ao solo. Beleza. Fábio, outra coisa que intriga bastante o produtor é a questão da dose, né? Quando a gente fala em Bradyrhizobio, põe lá 5 vezes a dose, 6 vezes, 10 vezes a dose. Poxa, quando a gente fala em dose, não é o recomendado? E quando eu falo em 5, 10 vezes a dose, isso vale tanto para o Azospirillum quanto para o Bradyrhizobio? Excelente pergunta, Rogério. Vamos começar pelo Bradyrhizobio. Hoje existe uma recomendação, né? Que é a aplicação de 1.200.000 células viáveis por semente, né? Então isso é a quantidade mínima para garantir uma nodulação que faça a planta de soja, né, fixar, né, todo o nitrogênio que ela precisa para o seu desenvolvimento. Ok. Quanto mais, melhor. Né? O que a gente observa nessa questão de dose de Bradyrhizobio? Quanto maior a concentração de células viáveis na superfície de semente, né, maior vão ser as quantidades de nódulos, né, presentes no sistema radicular e, consequentemente, né, uma facilidade no processo de fixação biológica do nitrogênio. Né? Existe uma série de trabalhos que mostram isso, né? Conforme você aumenta a concentração celular, a resposta da planta acaba sendo positiva nesse sentido. Então é muito importante observar essas concentrações mínimas. Né? E hoje, a maioria das empresas recomenda o mínimo, né, que é 1.200.000 células. Então, dependendo da concentração do produto, pode partir aí de 60 ml até 100, 150 ml por hectare, dependendo da concentração. Isso vai de cada empresa. Né? Agora, partindo para o Azospirillum, aí nós devemos ter alguns pontos de cautela. Né? Como certo. Eu comentei no início do nosso bate-papo, o Azospirillum tem a capacidade grande de produção de compostos indólicos, né, das auxinas. E se nós pararmos para analisar, né, auxinas, elas têm a capacidade muito grande de desenvolvimento das plantas, e se compararmos, né,
principalmente com o 2,4-D, que é uma auxina sintética, pode promover um efeito contrário, né, da planta não se desenvolver. Então, para produtos à base de azospirilo, a recomendação é de, no máximo, 100 ml por hectare, em tratamento de semente, para que não ocorra problemas contrários, né, principalmente travando o desenvolvimento da planta, e para o suco, no máximo 200 ml por hectare. Doses acima dessas recomendações podem, desde que sejam produtos de qualidade e tenham a presença, né, do micro-organismo na sua composição, podem trazer um efeito contrário no desenvolvimento inicial da planta, né? Pode ser deletério, né? Pode ser deletério, até mesmo provocar a morte da plântula, né? Dependendo da carga que está sendo aplicada aí ao tratamento de semente ou suco de semeadura. Tá. E em relação... Bom, é bom que fique claro isso, então. A gente não pode exceder a dose recomendada no azospirillum, porque ele, além de não ser eficiente, já que a função do azospirillum não é fixar nitrogênio, né? É sim promover o desenvolvimento da planta. Esse excesso de azospirillum pode alterar esses hormônios ou esses metabólitos que vão comprometer o desenvolvimento da planta. Agora, em relação ao número de doses para o Bradyrhizobium, existe um limite econômico em relação a isso, né? Eu não posso sair colocando a quantidade que eu quiser, porque aí ultrapassa o nível de rendimento que aquilo vai proporcionar. Qual seria o máximo, Fábio? Bem o que você colocou, Rogério, é a questão de realmente custo, né? Porque não existe um limite para a dose do Bradyrhizobium. Quanto mais você colocar, melhor. Tá? Inclusive, existem até situações em que, após o tratamento de semente, o suco de semeadura, feita a aplicação, né? Uma reinoculação com aplicação na parte aérea das plantas, né? Mas com o objetivo de atingir o solo, né? Onde se observa que o processo o processo de nodulação com as aplicações no solo não foram efetivas. Não que a bactéria vai andar por dentro da planta, né? Não, de maneira alguma, né? A bactéria tem que atingir o solo. Perfeito. Isso em função de situações em que as sementes foram semeadas em solo seco ou não se observou o período, né, de plantio após o tratamento, né, condições do solo que são inadequadas, como baixo pH, elevadas temperaturas no momento do plantio e assim por diante. Então tudo isso pode comprometer a eficácia desses micro-organismos. E reforçando aquilo que você comentou, realmente o limitante é o custo, né? Então, quanto mais colocar, melhor o processo de nodulação do sistema. Chegou no final da semeadura da soja lá, tô com dose sobrando, não dá para guardar para a próxima safra, coloca o que tiver e vamos ver se aquele talhão vai ganhar em termos de produtividade, né? Com certeza vai dar um diferencial. E em relação à cauda de bactérias, qual que é o controle que eu tenho que fazer em função de qualidade de água, pH, temperatura? Porque as semeadoras hoje, elas têm, principalmente aquelas que vão fazer o jato dirigido ao suco, elas têm que ter um tanque externo para suprir lá um número de hectares para a máquina não ter que ficar parando toda hora. E aqui no Mato Grosso, na época lá em setembro, outubro, novembro, que é época de semeadura, o sol tá lascando. Em termos de pH, qualidade da água e especificamente temperatura, o que a gente tem que tomar cuidado? Ótimo, Rogério. Em termos de pH da água, né, o mais próximo da neutralidade possível, tá? Porque essas bactérias, elas atuam melhor com pH próximo à neutralidade. Ok. É claro que, devido à sua composição, elas tendem a dar uma tamponada na cauda para ajudar nesse sentido. E baixo índice salino, baixa condutividade elétrica. Então, uma água com excesso de sais pode promover aí uma redução na concentração bacteriana da cauda. Temperatura. O melhor dos mundos seria trabalhar ali ao redor de 20 a 25 graus Celsius. É claro que a gente sabe que, dependendo do equipamento, isso acaba sendo impossível. Mas
sempre é bom observar aqueles tanques que possuem uma proteção térmica, né? Hoje é possível verificar que os tanques possuem uma manta térmica que conseguem manter a temperatura da cauda uma temperatura menor do que a do ambiente, e isso favorece a viabilidade e a sobrevivência dos micro-organismos. E principalmente evitar misturas, né, com defensivos ou fertilizantes na mesma cauda, porque esse tipo de mistura vai contribuir negativamente para a viabilidade dos micro-organismos aí no processo. Quando você diz os nutrientes, é que alguns produtores tentam utilizar um micronutriente dissolvido junto com a bactéria, né? Exatamente. Esse tipo de prática não é saudável para as bactérias. Pode salinizar ou mesmo desequilibrar aquela solução, né? Isso, exatamente. Cada coisa no seu lugar. Correto. Que joia. É isso aí, Fábio. Muito bom. Muito bom saber que o desenvolvimento tecnológico para a agricultura brasileira vem sendo cada vez melhor. A gente sabe que nas próximas décadas a contribuição do Brasil com o fornecimento de alimento, proteína vegetal e animal para o mundo vai ser muito grande. Então a gente tem que otimizar o sistema produtivo. Eu sou professor numa universidade federal e eu sempre digo, o meu compromisso é com o sistema produtivo. Então, a gente tem que trabalhar para que o produtor tenha sustentabilidade, para que as empresas possam desenvolver produtos que melhorem a qualidade da lavoura do produtor e o sistema todo se mantenha. E quem sai ganhando com isso sou eu, você, nossos filhos, a população brasileira e a população do mundo. Então, o surgimento dessas tecnologias, e bato na tecla, inovação tecnológica. Para mim, esses produtos biológicos, eles se enquadram em inovação tecnológica, uma nova forma de fazer a agricultura, né? Correto, você usou o termo aí que a gente vem trabalhando constantemente dentro da Biotrop, que é atender o manejo biológico dentro do sistema, fazendo um trabalho bem feito na soja, consequentemente no milho que vem na sequência, ou no algodão, na planta de cobertura, ou na braquiária da integração lavoura-pecuária. Então, esses micro-organismos, todos esses micro-organismos que nós comentamos, podem fazer parte do sistema como um todo, né, contribuindo para esse processo, né, de equilíbrio, né, das plantas, da microbiologia do solo, né, e dos próprios micro-organismos, e, consequentemente, atingir a tão sonhada sustentabilidade, né, esse repovoamento, esse trabalho contínuo ao longo da sucessão das culturas, da rotação das culturas, vai fazendo com que seja observado, né, o efeito benéfico, né, do equilíbrio biológico do sistema solo-planta. É isso aí. E olha, e rumo ao aumento da produtividade, a gente sabe aí, de vez em quando, o nosso amigo Bruno Gilioli lá, que está lá em Brasília, manda umas fotos e comenta aí de trabalhos que ele faz com tetos produtivos, e a gente sabe que a soja pode chegar aí nos seus 80 sacos de média, sem a necessidade de mudanças muito bruscas. Basta fazer o basicão bem feito, como dizia nosso amigo Dirceu Gassen, né? Então eu acho que tudo isso vem para agregar, e em termos ecológicos isso é muito bom. Nós já provamos um aumento na produtividade por hectare sem precisar abrir novas áreas, e o que você citou é importante, a integração lavoura-pecuária vai dar um upgrade muito grande em termos de produção para o Brasil. A ministra Tereza Cristina, num comentário nessa semana, falou: o Brasil faz 2 safras, então é como se nós tivéssemos o dobro da área que a gente pode produzir. É lógico, se eu fizer 2 safras, eu dobro a área sem abrir novas áreas. Se eu fizer 3 safras, eu triplico. Então, o aumento da produção contribui para isso. Que joia! Fábio, que papo legal. É muito bom poder conversar com você, relembrar um pouco que nós fizemos aí no background, né? Um papo sobre nossa turma, sobre lá a faculdade. E você sempre muito preciso nas suas colocações aí, trabalhando sempre em prol dessa agricultura
agricultura. Eu quero agradecer mesmo esse bate-papo. E se você tem algum contato aí, principalmente nas redes sociais, deixa aí para quem quiser entrar em contato com você, Fábio. Perfeito, Rogério. Maravilha. É gratificante, né, poder fazer esse tipo de trabalho junto com você, né, resgatar aí os bons momentos aí da faculdade e do bom trabalho que a gente vem desempenhando nas nossas áreas. E para quem quiser entrar em contato, né, tem a minha página no LinkedIn, né? Só procurar lá Fábio Scudeler ou no Instagram, né? Ou o próprio e-mail da Biotrop também, né? Onde nós podemos conversar um pouco mais sobre esses e outros muitos mais assuntos relacionados à microbiologia, né? E a micro-organismos aí na promoção e no manejo de plantas. Então é fabio.scudeler, S mudo, né? Um L só, @biotrop.com.br. Então estou à total disposição aí para qualquer dúvida que venha a ocorrer aí com relação às minhas colocações. Maravilha, e vai ficar aqui o compromisso, hein, de você aceitar vir falar de novo com a gente para falar de proteção de plantas com uso de biológicos, certo? Tô à total disposição para isso, né? É um assunto que vai carecer aí um tempo maior, viu, Rogério? Com certeza, mas vale a pena. Fabião, muito obrigado, vai cuidar das crianças agora, eu sei que você tá com um menininho novinho aí, e é sempre um prazer bater um papo com você, e o que nós temos a desejar a você e a todos é sempre aí uma boa safra. Fabião, um forte abraço e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Muito bom, tchau, um abraço, tudo de bom para vocês aí e sua família. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.